E finalmente eu vou contar pra vocês como que eu vim morar aqui na Inglaterra. E se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, que a gente se vê por aí. E no vídeo que eu postei falando sobre a compra da minha casa na Inglaterra, tiveram várias perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, já corre lá, porque eu mostro mais o meu dia a dia nos stories. E eu vou tentar responder elas hoje aqui. E a pergunta que mais fazem pra mim, como que eu vim morar aqui na Inglaterra? Bom, e primeiro, né, gente, eu preciso me apresentar direito pra vocês, porque eu acho que eu nunca fiz isso. Sou brasileira, carioca, vivi no Rio de Janeiro a minha vida inteira e só me mudei aqui pra Inglaterra em fevereiro de 2017. Errou! Para tudo! Então, gente, recentemente eu tive um vídeo que meio que viralizou aqui no canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima no card pra vocês, que foi quando eu comprei a minha casa nova. E aí, por causa desse vídeo, muita gente nova chegou, aliás, sejam muito bem-vindos. E a gente começou a conversar, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já corre lá, se vê por aí. E sempre tinha alguém que comentava, né? Ah, você veio morar aqui em 2017, né? Igual a mim. Eu falava, não, eu vim morar aqui em 2018. E aí eu comecei a pensar, gente, da onde que essas pessoas estão tirando que eu vim morar aqui em 2017? E óbvio que devia ter sido eu que devia ter passado essa informação em algum momento. E aí eu falei, deixa eu ver o vídeo que eu fiz, né, me apresentando, porque eu acho que esse foi o único vídeo que eu falei mesmo sobre mim. E aí, gente, quando eu coloquei esse vídeo, eu vi essa parte. Então vamos lá, deixa eu me apresentar decentemente pra vocês. Eu sou Simone, brasileira, carioca e vim morar na Inglaterra em fevereiro de 2018. Acho que eu devia estar tão nervosa fazendo esse vídeo, tão assim sem graça, que eu acabei confundindo o ano. Na verdade eu vim aqui em 2017, que foi pra passear, pra conhecer a cidade, que era pra realmente tomar a decisão, se eu queria vir morar aqui ou não, se eu ia gostar da cidade, enfim. Mas me mudar mesmo, só vim morar aqui em 2018. Então, se você quiser ver esse vídeo, eu vou colocar ele como não listado, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser acompanhar ele, pra você conferir tudo lá. E aí eu vou aproveitar a oportunidade desse vídeo pra falar um pouquinho mais sobre mim e responder algumas coisas que as pessoas sempre estão me perguntando. E uma das coisas que mais me perguntam é: se você trabalha em Londres? Não, gente, eu não trabalho em Londres. Já trabalhei durante 6 meses em Londres, eu fui garçonete, um pouco depois que eu tinha chegado aqui, né, alguns meses depois. E aliás, eu vou até contar essa história, eu contei no outro vídeo, mas eu vou contar essa história aqui de novo, porque eu acho que foi bem engraçada. Eu acho que pode incentivar muita gente aqui que tá com vergonha de procurar emprego, enfim. Eu tava fazendo curso de inglês e não falava quase nada ainda de inglês, né? Tinha muita vergonha, tinha muita dificuldade de me expressar em inglês. E chegando de um passeio com uma amiga que eu tava fazendo em Londres, desci do metrô e aí eu vi esse restaurante que era de comida brasileira. Eu falei, de repente, né, comida brasileira, de repente alguém lá fala português, pode ser o caminho. Gente, só pra vocês entenderem a situação. Eu tava chegando desse passeio, eu estava sem bateria no telefone celular, eu tava sem currículo, eu tava sem nada. Eu decidi ir lá só pra ver se tinha alguma vaga disponível. Eu cheguei nesse restaurante, fui falar com uma menina que tava bem na porta, recebendo os clientes, e eu falei que eu era do Brasil, que estava querendo saber se tinha alguma vaga aberta no restaurante, né, se tinha alguma oportunidade. Na hora ela falou assim, a gente tem sim, calma aí que eu vou chamar a dona do restaurante. Na hora, eu comecei a suar, a ficar com nervoso, porque eu não tinha me preparado, porque até então eu achava que a dona falava inglês. E aí, só que pra minha sorte, a dona era brasileira e falou comigo em português o tempo inteiro. E ela fez a entrevista comigo, e toda em português. E aí no final ela perguntou, olha, você acha que você é capaz de atender os clientes em inglês? Aí eu falei pra ela, olha, eu nunca fui garçonete na minha vida, mas eu acho que eu vou me esforçar. E acho que se vocês me mostrarem o que tem que fazer, eu consigo sim. E aí ela falou, então tá bom. Então você começa amanhã. E foi assim a minha história de começar a trabalhar como garçonete em Londres. Fiquei lá nesse restaurante durante 6 meses e foi maravilhoso. Porque eu pude aprender muito, gente. Passei muito perrengue. Porque os primeiros clientes que eu atendi, eu não conseguia entender que eles me pediam às vezes água. Realmente eu não conseguia entender nada. Mas os garçons que trabalhavam comigo eram uns amores. Eles assim super entendiam que eu tava aprendendo a falar inglês e eles me ajudavam. E a maioria dos clientes também eram super solícitos. Aliás, quando eu contava pra eles que eu tava estudando inglês, aí mesmo que eles queriam conversar comigo, queriam me ensinar alguma palavra nova, queriam falar alguma coisa diferente. E foi muito, muito legal essa minha experiência lá. E aí agora
O que eu faço em Londres? Eu sempre vou em Londres para gravar para vocês aqui, para se ver por aí, né, para passear por lá e fazer o meu serviço voluntário no Health Watch, que é, aliás, o tema 2 que eu vou falar aqui no vídeo, porque tem muita gente que também tá me perguntando sobre o Health Watch, o que ele é, como é que funciona, como que eu peguei esse trabalho voluntário lá. E toda essa história de eu começar a pensar a fazer um trabalho voluntário foi quando o Cláudio, né, meu marido, começou a falar comigo sobre isso. Ele falou, por que você não tenta fazer alguma coisa voluntária, né, pra você começar a destravar mais o inglês, a ter o contato maior com a língua. E eu tenho uma amiga que mora no Canadá que me falou a mesma coisa, para eu procurar empresas, para eu me oferecer a trabalhar como voluntária nessas empresas, que eles super são abertos a isso. Aqui, gente, na Inglaterra tem muito trabalho voluntário. Em quase todas as empresas que você entrar no site vai ter lá o trabalho voluntário em aberto. E aí eu pensei, pode ser um caminho. E aí um belo dia no meu curso de inglês teve uma feira de trabalhos e aí tava lá o Health Watch abrindo vagas para voluntariado. E eu fui me informar o que fazia, como é que funcionava, o que era o Health Watch. E aí a menina que hoje é a minha gerente estava lá e ela foi explicar o que o Health Watch funciona. Então, na verdade, o Health Watch é uma empresa que está voltada ao bem-estar social, né? A saúde, bem-estar social da comunidade. Então, tem um Health Watch pela Inglaterra inteira, em cada cônsul. Cônsul é como se fosse uma prefeitura. Vai ter um Health Watch oferecendo serviço. Ele é como se fosse um elo, sabe? Entre a comunidade e o sistema de saúde. Então, o que o sistema de saúde pode fazer para melhorar o atendimento da comunidade? Então, ele está sempre ouvindo o feedback dos moradores locais, né? Sobre o atendimento que eles tiveram, sobre o que eles esperam que melhore. Então, a gente está sempre fazendo pesquisas, enfim. E aí, tinha algumas vagas abertas para o Health Watch. Uma delas era para trabalhar, ajudar eles com a área de rede social, que aí era para cuidar de Instagram, Facebook, Twitter e o YouTube. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é para mim. E uma outra vaga era para ser um embaixador. Então, o que o embaixador faz? Ele vai até algum lugar para ouvir o feedback das pessoas, ou quando tem alguma feira, algum evento que a gente coloca o stand lá no lugar, vai o embaixador para poder explicar o que é o Health Watch, fazer isso que eu tô fazendo com vocês e ver se a comunidade tem alguma reclamação ou algum elogio que queira fazer pra gente poder passar pro NHS. O NHS é o sistema de saúde aqui da Inglaterra. E aí eu fui me inscrever para as duas. E aí levou um tempinho para eles poderem me responder. E aí eles queriam um contato, né, de uma pessoa que já morasse aqui, que tivesse uma experiência comigo, que não fosse parente. Então não poderia ser meu marido. E aí poderia ser professor ou alguém que já tivesse trabalhado comigo. E aí eu dei o contato de um amigo meu, e aí o Health Watch mandou um questionário para esse meu amigo, para ele poder responder sobre mim, enfim. E isso passou, gente. Levou acho que mais ou menos quase uns 2 meses, 1 mês e pouquinho, para eles me darem o feedback, né? E aí eu fui chamada para trabalhar com eles como voluntária. E, gente, eu tô apaixonada, tô encantada mesmo, por vários motivos. Primeiro que eu fui chamada para trabalhar nas 2 vagas que eu tinha me inscrito, que era para ser a embaixadora e trabalhar com redes sociais. Então, primeiro eu comecei com redes sociais, então eu tô cuidando do Instagram, do Twitter e tô planejando alguns vídeos pro YouTube também. Então, se você ainda não segue eles lá no Instagram, já corre lá, Health Watch, vou colocar aqui o nome dele para vocês. Já dá um like nos posts que tem lá, porque sou eu que tô fazendo, então é muito legal. E também tô gostando bastante de ser uma embaixadora. E o que eu tô fazendo como embaixadora? Geralmente quando tem evento externo, feira, palestra, vão todas essas empresas que são de caridade, vai o Health Watch também e coloca um stand. E aí fica sempre eu e mais 2 pessoas, eu tô lá pra tirar fotos e atender os moradores locais que estão indo lá, às vezes pra tirar dúvidas sobre algum atendimento que eles tiveram com o médico ou pedir algum aconselhamento, enfim. Esse trabalho, gente, é muito, muito legal porque eu tenho contato direto com os moradores locais. Então, para eu poder praticar o meu inglês, isso tá sendo perfeito. Fora que na parte de redes sociais, uma vez por semana eu vou no escritório. E aí, gente, no primeiro dia que eu fui lá para poder falar sobre as redes sociais, eles me mostrarem o projeto do site novo para eu ajudar eles na elaboração do site novo, enfim. Teve uma reunião. E aí eu tenho uma gerente direta lá, tinha o gerente dela que tava lá, e ele começou a falar comigo, a minha gerente falar comigo tudo que eles queriam
que eu colocasse nas redes sociais. Só que teve um momento, na verdade, na maior parte do tempo, eu não conseguia entender quando eles falavam juntos. Porque em português, né, na minha língua, eu quando participava de reuniões, podia estar diretor, gerente, um parceiro, todos falando ao mesmo tempo, que eu conseguia captar tudo, toda a ideia do que todo mundo ia falando, e eu ainda conseguia anotar pra não perder nada, pra no final da reunião eu recapitular. Então tá bom, então vocês querem que eu faça isso, isso e isso. Só que, gente, eu não conseguia entender quando eles começavam a falar juntos. Aí, como eu sou voluntária do HealthWatch, a todo momento eu posso falar assim, só um minutinho, eu não tô entendendo, vocês podem repetir? E eles repetem e super entendem que eu tô aprendendo a falar inglês. Então, se você ainda tá na dúvida ou tá querendo praticar o seu inglês, não sabe por onde começar, eu recomendo você a tentar um trabalho voluntário por aqui, porque de repente pode ser um caminho pra você destravar. Eu me encontrei lá, eu tô gostando bastante do trabalho que eu tô fazendo pra eles. Eu acho que mais do que isso, porque eu sei que isso é pra melhorar o serviço aqui da comunidade, né? Então eu tô gostando bastante de fazer esse trabalho. E isso leva ao tema 3, que sempre me perguntam também, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, é sobre curso de inglês. Quais os cursos que eu fiz, se eu estudo até hoje, se eu sou fluente ou não. Então vamos lá. Eu já fiz alguns cursos de inglês. Lá no vídeo que eu falei pra vocês sobre mim, existem vários cursos de inglês aqui na Inglaterra. Então se você for brasileiro, não tem passaporte europeu e tá querendo vir estudar aqui, tem alguns cursos que dão esse visto. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre visto para estudante, escreve aqui nos comentários, porque eu tô planejando um vídeo junto com uma advogada, que ela vai tirar várias dúvidas do que as pessoas estão tendo por aqui, e aí eu já passo essa dúvida para ela. E tem os cursos de inglês aqui que são para quem já está morando aqui na Inglaterra e não precisa de visto. Então esses cursos geralmente eles são mais baratos do que o curso para intercambista. E aí isso vai variar. Por exemplo, tem curso que é para intercambista que também aceita o aluno que mora aqui na Inglaterra. Só que geralmente esses cursos eles começam de toda segunda. Então você tem aula a semana inteira e toda segunda tem uma turma nova. E aí geralmente, não tô falando que isso é regra, mas geralmente esses cursos são mais caros, porque você vai ter aula todos os dias. E aí, quais foram os cursos de inglês que eu fiz? Eu sempre estudei em college ou num centro que se chama Adult Learning. Geralmente em cada cônsul, como é o HealthWatch, então em cada cônsul vai ter um Adult Learning que ele é financiado pela prefeitura. Então ele tem um curso de inglês bem baratinho, e aí se você às vezes ganha pouco, eu não lembro qual o valor, eu acho que é até 15 mil libras por ano, tá? Então se você trabalha e ganha até 15 mil libras por ano, você tem um desconto, ou às vezes até faz esse curso de graça. E aí eu comecei a fazer curso de inglês na Uxbridge College, fiz lá durante acho que 3 meses, acabou o módulo, eu migrei pro Adult Learning. Estudei nesse Adult Learning durante acho que uns 6 meses, e agora eu voltei para um college de novo para poder finalizar o meu curso de inglês. E aí a outra pergunta que me fazem é o seguinte: você já falava inglês antes de chegar aí? Seu inglês agora é fluente ou não? Então vamos lá, vamos por etapas. O meu inglês, eu já fiz curso de inglês no Brasil, quando eu tinha lá por 19, 20 anos de idade. Cheguei quase ao intermediário, mas o meu inglês, como eu não praticava, era aquele inglês para me virar em viagem, para conseguir passar numa imigração, para conseguir perguntar onde era o ponto turístico que eu estava querendo chegar. Enfim, pedi algumas informações. Mas se alguma pessoa começasse a conversar comigo, acabou. Eu travava, não conseguia falar. Isso porque eu não praticava. Então eu cheguei aqui com essa bagagem de inglês. Comecei a fazer o curso de inglês. Hoje em dia eu entendo perfeitamente, né? Eu entendo muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Então em 1 ano e pouquinho fazendo inglês, eu já consigo entender, converso, mas eu não sou fluente. Eu sou praticamente, sabe quando eu sou brasileira? Então quando ia algum gringo pro Brasil e conversava com a gente com aquele sotaque americano, com o português, o verbo errado porque não conjugava, eu acho que eu tô meio que assim, sabe? Eu não falo um inglês perfeito, eu entendo como as pessoas conversam comigo, mas eu ainda tenho que melhorar muito, muito, muito a minha fluência. E com certeza o HealthWatch está me ajudando bastante com isso. Porque agora eu quero começar a me aplicar a vagas na
área que eu sou formada, né? Eu sou formada em marketing, eu tenho pós-graduação em marketing e eu quero trilhar o meu caminho por essa área, que eu gosto bastante. No Brasil eu trabalhei durante 10 anos num grande banco. Não trabalhava na área de marketing, mas tudo que eu fazia era muito voltado a essa área. Eu dava treinamento para os funcionários, eu trabalhava na área de canais digitais do banco. Então, na verdade, assim, eu entrei nessa área quando estava chegando iPhone no Brasil, quando estava começando a ser desenvolvido aplicativos para poder acessar a conta através do celular. Já existia internet banking, mas o aplicativo estava começando a crescer e era um desafio, porque você tinha que ensinar para o funcionário como que isso funcionava, né? Mostrar para ele. Muitas vezes as pessoas não tinham um iPhone, não sabiam nem como é que funcionava, então a gente tinha que mostrar o iPhone, a gente entregava na agência bancária um iPhone para o próprio gerente poder saber mexer, para ele poder mostrar para o cliente, ou se o cliente chegasse para ele, eu baixei um aplicativo aqui, para ele poder saber conversar com o cliente, poder explicar para ele como é que funcionava. Então eu comecei a fazer isso e aí no final eu já cuidava de 3 estados. Eu cuidava do Rio de Janeiro, que era onde eu morava. Teve um tempo que eu cuidei de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então era uma loucura, eu ficava viajando entre esses 3 estados e cobria os buracos que iam tendo em volta do Brasil. E eu acabei conhecendo quase o Brasil inteiro a trabalho, conheci várias culturas diferentes, apesar de ser dentro do Brasil. Isso fez com que eu crescesse demais pessoalmente e tanto profissionalmente também. E aí no final, quando eu falo pra vocês que eu podia usar essa minha área de marketing, porque eu tinha que entregar resultado, eu tinha que crescer em números, eu tinha que aumentar o market share de tudo. Então a gente criava campanhas pra incentivar. Então pra isso tudo eu usava o lado comercial que eu sempre tive e, gente, eu gostava bastante. Enfim, essa é um pouquinho da minha história que eu contei pra vocês agora, um pouco mais detalhado e dessa vez sem erros. E pra vocês também saberem um pouquinho mais quem eu sou, o que eu faço agora. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque eu tô rumo aos 10 mil inscritos e você vai fazer parte dessa conquista comigo, que a gente se vê por aí. Tchau! Primeiro que